prosseguindo, nós estávamos analisando o que acontecia com o balanceamento da árvore quando a gente fazia uma inserção e a altura da subárvore na qual essa inserção tinha acontecido aumentou, quando essa altura aumentava. Então, como que a gente estava olhando para a questão? A gente estava olhando para um nó específico, aqui por exemplo, e olhando para esse nó a gente sabia que a gente tinha mandado inserir de acordo com a propriedade de busca lá na hora que desceram na parte descendente das chamadas recursivas de um dos lados, vamos dizer aqui sem perda de generalidade que foi à esquerda, e na hora que voltava vinha a informação para a gente, na hora que a chamada recursiva voltava, dizendo, olha, a altura da minha subárvore aumentou, e aí a gente tinha que lidar com isso. E eu terminei dizendo para vocês que a gente ia ver agora os casos complicados, porque quando inseria no lado mais baixo, era só corrigir um fator de balanceamento, quando estava balanceado, daí inseria em qualquer um dos lados, era só corrigir o fator de balanceamento e avisar para o pai, olha, a altura da minha subárvore aumentou. Mas e o que acontece? O que eu posso fazer quando eu insiro do lado mais alto? Esse pequeno esquema aqui, né, em que a raiz da árvore que está em roxinho tem fator de balanceamento -1 e a inserção ocorreu à esquerda e essa inserção desencadeou um aumento de altura, deixa claro para a gente que não vai bastar corrigir fator de balanceamento. Tá? Agora não adianta para a gente simplesmente manter o track do problema, né? Tipo registrar, desbalanceou, porque já é -1. E no momento em que esse carinha à esquerda é inserido, a altura aqui vai aumentar de H-1 para H. Daí eu vou ter um lado com a altura H, né, uma altura 1 a mais do que era, o outro lado com a altura H-2. A diferença ali vai dar -2. Pode isso? Não pode, não aceitamos fator de balanceamento, aqui no caso BAL, para simplificar aqui, no módulo de BAL maior do que 1. Tá? Isso não é aceito, quer dizer, o fator de balanceamento em módulo tem que ser sempre menor ou igual a 1. Ele pode ser -1, 0 ou 1. Esse é o jeito complicado, né, que eu usei um módulo ali para dizer, mas é essa a ideia. Tá? Se eu simplesmente corrigir o fator de balanceamento, falar, ok, aumentou a minha subárvore maior, vou arrumar meu fator de balanceamento. Não resolvi nada. A árvore deixaria de ser AVL. Não posso aceitar isso. E aí eu vou ter que fazer mais. Aí nós vamos ter que nos esforçar mais. E vai ter um caso um pouco mais simples, um outro um pouco mais complicado, mas os dois casos vão envolver rotações. A gente vai ter que fazer uma mudança estrutural ali na árvore para evitar que esse desbalanceamento maior se perpetue. Vamos ver aqui então o caso 4.1, que é um subcaso do caso 4. Então eu continuo nessa ideia de que, olha, eu inseri do lado mais alto e a altura aumentou. No caso, a gente está sempre focando na inserção à esquerda. Podíamos fazer o complementar à direita, fica até como exercício para vocês, mas ficaria muito repetitivo mostrar as duas. Então eu estou focando, o lado mais alto para mim é a esquerda, inserir lá e a altura aumentou. O que eu posso fazer? Vamos ver esse pequeno esquema aqui então, olha. Nós temos ali que a raiz da minha árvore era esse nó X aqui. Essa era a minha raiz. A esquerda dela, o filho esquerdo, era o Y. E aqui eu só expandi naquele esquema anterior, né? Eu tenho uma subárvore esquerda com a altura H-1, a minha subárvore direita com a altura H-2, a minha subárvore como um todo, então, que está enraizada em X, tem a altura H e tinha fator de balanceamento -1, tudo consistente. Mas a gente vai expandir a situação aqui. Vamos olhar para o nó raiz dessa subárvore à esquerda, que é o Y, e dizer que ele tem duas subárvores, A e B ali. E vamos ver qual é o fator de balanceamento dele. Uma curiosidade interessante aqui para a gente é que eu vou poder supor que antes da inserção o fator de balanceamento dele era 0 e que agora ele vai ser -1 ou +1, quer dizer, ou está desbalanceado para a esquerda ou para a direita. E o motivo disso é que, se vocês verificarem nos casos anteriores, vai ficar mais claro, quando eu tenho uma inserção numa árvore desbalanceada, ela termina balanceada e a altura não aumenta. Então, se eu sei que a altura aumentou, se a chamada recursiva voltou aqui, acompanhando essa setinha, para o meu nó X, para a chamada recursiva que estava no nó X, com a informação de que a árvore aumentou, eu sei que ela está desbalanceada para um lado ou para o outro. Ou ali para -1 ou +1. E esse primeiro caso é justamente a situação do -1. Eu estou supondo aqui que o meu nó Y ele teve uma inserção à esquerda. Né? Então, esse desenho aqui, esse balanceamento 0 dele, representa a situação antes da árvore crescer. Ele estava nessa situação. E agora, quando eu verificar ele, eu vou ver
que na verdade aqui está indicando -1 no balanceamento dele. Ou seja, houve uma inserção na subárvore esquerda dele. Quer dizer, a nova versão da subárvore A aqui tem altura 1 a mais. Ela tem altura um pouquinho maior aqui, H-1 em vez de -2, tá? Notem que eu não estou fazendo correções no desenho, tá? Não é que antes estava errado. A gente está vendo a coisa acontecer. A árvore estava numa certa situação, houve uma inserção, quando volta para mim, eu sei como a árvore estava, né, que eram os valores originais, e agora eu sei que algo mudou, que inseriu no filho esquerdo do meu filho esquerdo, aqui na subárvore A, ela ficou um pouco maior. Então agora é essa situação que eu tenho em mãos. Eu tenho uma subárvore A de altura H-1, uma subárvore B aqui de altura H-2 e uma subárvore C de altura H-2. Vejam que interessante. O que está acontecendo aqui? A subárvore mais alta minha é o A, tá? É a subárvore mais da esquerda. Ela é mais alta do que a minha subárvore da direita, em particular, que tem altura H-2. E eu tenho um problema aqui de balanceamento, né, da minha árvore querer ficar desbalanceada se eu deixar ela assim, porque a minha árvore enraizada em X vai ficar com o lado esquerdo muito maior. A gente já viu uma ferramenta que permite fazer esse giro na árvore, justamente levantando o A e diminuindo o C. Quando a gente estudou as rotações, a gente fez esse cuidado de olhar, olha, qual o impacto de uma rotação na altura da árvore, na altura total da árvore, na contribuição que a altura de cada subárvore me dava. E a gente viu justamente que uma rotação à direita, ou ainda uma rotação em sentido horário, ali entre o X e o filo esquerdo dele, né, ao longo dessa aresta aqui, que essa rotação faz descer o C e subir o A. É isso que a rotação à direita faz. É até intuitivo quando a gente olha o desenho, né? Se fizer um giro ali, o A vai subir, o C vai descer, não parece muito estranho, né? Dá para intuir isso, mas se não está intuitivo, voltem lá nos vídeos de rotação e observem que é exatamente isso que acontece. Daí a gente vai ter que o Y, então, se torna a nova raiz da subárvore, porque ele vai subir. Lembre que uma rotação sempre troca a relação de pai e filho entre dois nós. O X aqui vira filho direito do Y. O A continua como filho esquerdo do Y aqui, né? Lembrando que a subárvore A aqui, após a inserção do novo nó, agora tem altura H-1. Vamos registrar isso aqui para ver como que vai ficar a situação do balanceamento e da altura final da subárvore. O C continua sendo filho direito do X. Então aqui está o C, que tem altura H-2, nada mudou para ele. E o B tem altura H-2, virou filho esquerdo do X. Lembrando, né, para manter a propriedade de busca, a árvore que está no meio ali, ela tem que continuar espremida entre o X e o Y ali. Antes ele era filho direito do Y, agora ele é filho esquerdo do X, mas ele continua estando à direita de Y e à esquerda de X. Está na posição correta, essa subárvore. E aqui a altura H-2. Tá legal. Vamos ver então o que acontece com o fator de balanceamento do X e do Y. Tá? Lembrando que o X aqui agora é filho direito do Y e o Y é a nova raiz da subárvore. O balanceamento do X ficou igual a 0. Então tá legal, está perfeitamente balanceado ali o X. E se tanto B quanto C tem altura H-2, a altura da subárvore X é 1 a mais, né? Porque tem um salto aqui para ir de X para cada uma das suas subárvores. Ela é 1 a mais, ela é H-1. Portanto, Y também tem dois filhos ali, o A e a subárvore enraizada em X, ambos com altura H-1, seu fator de balanceamento é 0. Notem que interessante. O fator de balanceamento dos dois nós, e em particular, particularmente relevante, da raiz ali, que é da nova raiz, que é o Y, é igual a 0, reforçando aquilo que eu falei para vocês, que quando ocorre um aumento de altura, eu posso esperar que o meu filho, que acusou esse aumento de altura, tenha altura -1 ou +1. Que tem só uma exceção nesse caso, que é quando era um apontador nulo. É o único caso em que a altura aumenta e o filho não está desbalanceado, porque ele é uma folha, ele acabou de ser inserido. Mas tem um motivo particular, vou deixar vocês pensarem, por que eu não tratei disso aqui. Tá? Por que eu não tratei da possibilidade do Y ali ter acabado de ser inserido, dele ser uma folha. Tem um motivo por que isso não pode acontecer, fica como quiz para vocês. Né? Vou até deixar escrito aqui, então, um quiz extra aqui para vocês. Por que Y não poderia ser uma folha? E o que motivou essa pergunta, para deixar claro, é
porque eu assumi que o y tinha balanceamento -1 ou +1. -1 a gente acabou de ver como trata, o +1 vai ser o próximo caso. Por que eu posso ficar tranquilo de não supor que ele tem balanceamento 0, né? Caso em que ele seria uma folha que acabou de ser inserida. Pensei nisso. Mas vocês pensem nisso pausando o vídeo agora ou depois, porque agora a gente vai para o caso mais complexo, caso 4.2. Começa muito parecido, inseri na minha subárvore esquerda, tá? Ali de novo a raiz é x. Esse era o meu lado mais alto, meu fator de balanceamento era -1, minha subárvore esquerda era a mais alta. Só que eu não inseri a esquerda dela, eu inseri a direita dela. Isso quer dizer, tá, se eu inserir a direita dela, que o fator de balanceamento do y, após a inserção, ele era certamente uma subárvore balanceada, que após a inserção ficou com fator de balanceamento +1. É isso que vai delatar para mim, é isso que vai identificar para mim que a inserção foi à direita do meu filho esquerdo. É o que eu vou olhar para ele e ver, opa, o fator de balanceamento do meu filho agora é +1 e ele está dizendo que a altura aumentou. Então, certamente, a inserção ocorreu ali do lado que está mais alto. Faz sentido. Tá legal. Para isso, tá, não vai bastar uma simples rotação entre o x e o y. Por que não vai bastar uma simples rotação? Porque como a gente já viu lá, a rotação à esquerda ou à direita, elas mudam ali o peso, elas sobem a subárvore A e descem a C. Ou se for rotação à esquerda, ela faria o contrário, né? Ela subiria o C e desceria o A. Tá? Mas ela não mexe no meio da árvore. E eu estou falando justamente que foi no meio da árvore aqui, nessa região aqui, que houve a inserção. E é aí que está causando o desbalanceamento maior. Foi essa parte que cresceu. Então eu tenho que fazer subir essa subárvore. A gente já viu uma operação que faz isso, né? Vamos falar de rotação dupla agora. No caso, essa rotação dupla que eu vou identificar aqui vai ser do tipo esquerda, direita. Tá? Primeiro vai ser uma rotação à esquerda ali entre os nós y e z, seguida de uma rotação à direita entre os nós x e z. Eu sei que o x e o z nem estão se conectando nesse momento, mas é que após a rotação à esquerda, que ocorre primeiro, vocês podem ficar tranquilos que eles vão se conectar, né? Porque é o z que vai virar filho do x, mas vamos ver isso aí como que vai acontecer. Então, quer dizer, esses dois elementos aqui, o z e o y, vão trocar de posição, vai acontecer uma troca ali, e depois o z, sendo filho esquerdo do x, vai trocar de novo. Aqui eu vou fazer num passo só, porque justamente a gente já viu cuidadosamente como funciona a rotação dupla em um vídeo anterior. Então acreditem para mim, fiz a rotação à esquerda entre o y e o z, seguida da rotação à direita entre o y e o x, e o que nós vamos ter? Nós vamos ter que o z é a nova raiz da subárvore. Então vou colocar aqui o z como sendo a nova raiz da subárvore. Seu filho direito é o x, seu filho esquerdo é o y, então o z ganhou uma bela promoção, né? Ele saiu de ser filho do filho para ser a raiz da subárvore. E daí eu vou ter à esquerda do y a subárvore Azinho, à direita do y a subárvore B1, à esquerda do x a subárvore B2 e à direita do x a subárvore C. Agora vamos ao que a gente sabe sobre essas subárvores. Eu sei que como o x, né, ele estava numa subárvore com um fator de balanceamento -1 antes da inserção. Vamos analisar os valores antes da inserção, tá? A esquerda dele era mais alta que a direita, então eu tenho que a subárvore enraizada em y tem altura h-1 e, portanto, c tem altura h-2. Isso não mudou, já vou colocar aqui, h-2 ali. O y, como eu falei, ele tinha que estar balanceado antes da inserção, porque só um nó balanceado, quando ocorre uma inserção à esquerda ou à direita dele, que a altura dele aumenta. Então, como a altura da subárvore esquerda aumentou, eu sei que antes dessa inserção ele estava balanceado, tanto A quanto a subárvore enraizada em Z tinham a mesma altura. No caso, se a altura da subárvore enraizada em Y é h-1, A vai ser h-2, que é a mesma altura do C, veja que interessante. E a subárvore enraizada em Z tinha altura h-2, portanto, B1 e B2 tinham altura h-3. A altura delas era ainda menor. E, de novo, o mesmo argumento. Por que eu sei que B1 e B2 tinham a mesma altura e Z estava balanceado? Justamente porque se ele não tivesse balanceado, ele não
causaria um aumento de altura que foi propagado para o y, que por sua vez foi propagado para o x. Então eu consigo deduzir que ele estava balanceado antes e daí houve inserção. Mas por que eu estou dando toda essa volta, tá? Fiquem comigo aqui, eu sei que parece confuso, mas tem um motivo. O que acontece é que a inserção ocorreu ou no B1 ou no B2. Eu só sei que ela foi à direita do y, eu não sei exatamente se foi no B1 ou no B2. No meu código vai ter que verificar isso de acordo com o fator de balanceamento do Z. Mas antes de eu pensar no código, a gente vai ver isso no futuro próximo, eu quero pensar com vocês aqui como que fica essa árvore resultante. Tá? Então eu vou colocar as duas possibilidades com cores diferentes aqui. Eu vou colocar em azulzinho aqui a possibilidade de que a inserção ocorreu no B1. Se a inserção ocorreu no B1, a altura aqui passa a ser h-2. A altura do B1 é h-2, a do B2 não mudou. Nesse caso, eu vou fazer tudo em azul claro agora, A e B1 têm a mesma altura, portanto o y está balanceado, o filo esquerdo de Z, pensando, né, já que ele é a nova raiz, pensem, ele é o filo esquerdo da nova raiz. Ele está balanceado, então eu ajusto o fator de balanceamento dele para 0. Já o x tem uma subárvore direita com a altura h-2, que é o C, e a subárvore esquerda com a altura h-3. Portanto, ele tem o fator de balanceamento mais 1, ele está desbalanceado para a direita. Dito isso, tanto a subárvore de y quanto de x tem a altura h-1, Z, portanto, está balanceado. Além de estar balanceado, a altura não aumentou. Notem que a altura da minha subárvore no início era h, e agora minha subárvore esquerda tem a altura h-1, direita tem a altura h-1, portanto, Z, além de estar balanceado, não teve aumento na sua altura. Eu devolvo que a altura não aumentou. Vou anotar isso num instante, tá? Porque isso vai ser comum para os dois casos. Vamos pegar uma outra cor aqui, um laranjinha claro. E se a inserção foi no B2? Vai acontecer o caso complementar. No caso aqui, o laranja, né, o novo nó, entrou aqui no B2. Foi ele, então, que deixou de ter a altura h-3 para ter a altura h-2. O B1 continua com a altura h-3. E daí, nesse caso, a subárvore da esquerda, enraizada em y, está mais alta, né, está desbalanceada para a esquerda. Ela tem a desbalanceamento a -1 aqui, porque h-2 aqui do A é maior do que o h-3 do B1. Já as subárvores do x ficaram perfeitamente balanceadas, porque tanto B2 aumentou de tamanho, então tanto B2 tem a altura h-2 quanto C. Novamente, o nó raiz Z ali, a nova raiz, tem balanceamento 0. Tá? Então, independente se eu inserir no B1 ou no B2, e quem vai me contar isso vai ser o fator de balanceamento do Z antes da mudança, ele vai me dizer essa informação, ele vai me contar aqui se por acaso tinha inserido no B1 ou no B2, ele traz essa informação embutida. Eu sei que a nova raiz vai ter balanceamento 0 e a altura não aumentou. Vou devolver isso aqui. Então, devolve que a altura não aumentou. Nos dois casos. O que vai mudar é o fator de balanceamento do y e do x. Para isso eu vou ter que verificar ali onde foi essa inserção. Vou deixar aqui, parecido com o quiz anterior, uma outra coisa para vocês pensarem, que é: existe uma possibilidade de que o fator de balanceamento do Z fosse 0, tá, após a inserção. Existe essa possibilidade. Mas esse caso eu não me preocupei aqui, porque ele é um caso mais simples, vai ter que ser tratado, tá? No código a gente vai detalhar ele, mas é o seguinte: eu sei que foi inserido à direita do y, a gente tem certeza disso, nessa situação, porque o fator de balanceamento do y é mais 1 e acabou de voltar da recursão me dizendo que, opa, aumentou minha altura. Então eu sei que a inserção foi à direita do y. Se o z tiver fator de balanceamento 0, isso indica que foi ele quem foi inserido. É o caso em que ali era um apontador nulo, foi inserido ali um novo nó com fator de balanceamento 0, e daí eu não tenho nem B1 nem B2, os dois ali são nulos. Tá? Então nesse caso eu não vou considerar quem aumentou, se foi B1 ou B2 que aumentaram. Não tenho essa situação para me preocupar. No caso, B1 e B2 são nulos, e isso implica questões sobre a altura A e C da subárvore A e da subárvore C, mas já está bom desse caso por hora, a gente volta nisso depois.